Vamos então ler a palavra de Deus, Joel capítulo 2, o versículo é o de número, glória a Deus, 12. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E você diz amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico é um dos textos que nós vamos usar durante esse nosso estudo, onde nós estamos falando sobre o jejum. Na verdade, esse tema, jejum, é um subtema de um tema maior. Nós estamos falando sobre disciplina cristã, sobre práticas da vida cristã, o exercício cristão, né? Como nós nos apresentamos diante de Deus. Nós já falamos sobre a oração como um subtema, e agora estamos também num outro subtema falando sobre o jejum. Queridos irmãos, quão importante é nós jejuarmos. Semana passada nós estivemos aqui falando sobre o jejum e nós já demos uma introdução dentro deste assunto. Obrigado, querido. Demos já uma introdução falando exatamente sobre a origem do jejum, alguns fatos históricos do jejum, e demos também alguns exemplos de jejuns que conseguiram chamar a atenção de Deus, que conseguiram agradar o coração de Deus. E desta feita, nós vamos dar prosseguimento a esse estudo bíblico, com o intuito de que nós saiamos daqui hoje, ainda um pouco mais conscientes de que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, e que Deus está nos chamando para o jejum, e que Deus quer que nós pratiquemos o jejum sempre que possível. Que nós tenhamos um propósito, uma disciplina em praticar esse ato tão maravilhoso que é a prática do jejum. Nós estamos diante de um texto bíblico onde Deus usa a boca do profeta Joel para bradar ao coração do povo de Deus, dizendo que o povo de Deus precisava se arrepender do seu mau caminho, se converter dos seus erros, das suas falhas, das suas desobediências. Ele começa, ele vai dar seguimento lá no versículo 13, dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E Ele está dizendo isso, irmãos, por quê? Porque muitas coisas que acontecem na vida do povo de Deus, muitas coisas que acontecem na vida dos crentes, às vezes são consequências de uma vida desconcertada. Às vezes são provações, Deus prova aquele que Ele quer aprovar, como foi o caso de Jó, mas às vezes realmente é consequência de pecado. E quando isso estava acontecendo no meio do povo de Israel, Deus estava ferindo, Deus estava disciplinando o seu povo, porque eles estavam em rebeldia. Aí Deus levanta o profeta e disse: olha, se arrependam, façam um concerto com Deus, tomem uma postura diante de Deus no mundo espiritual, busquem ao Senhor. E aí ele diz assim, ele diz da seguinte maneira: façam isso com jejuns, com choro e com pranto. O interessante, irmãos, é que ele faz questão de frisar que aquele ato de arrependimento, aquele ato de humilhação, aquele ato de quebrantamento diante de Deus estaria acompanhado da prática do jejum. Portanto, irmãos, nós observamos que há uma orientação bíblica, há um comando bíblico para que o povo de Deus pratique o jejum diante do Senhor, para que através disso Deus atente para a sua oração, para a sua vida, para a sua necessidade,
para que Deus volte o seu rosto com misericórdia e com graça em direção ao seu povo. Então, o jejum, meus amados irmãos, ele de fato é uma prática espiritual. Como eu disse aqui na semana passada, todo crente espiritual, toda pessoa que é espiritual, pratica o jejum de vez em quando. Porque o jejum, ele nos torna mais espirituais. O jejum mortifica a nossa carne. O jejum mortifica os nossos desejos. O jejum mortifica o nosso ego. O jejum nos faz ficar mais quebrantados diante de Deus. Então, quando o homem ele quer se tornar mais espiritual, quando ele quer se aproximar mais de Deus, ele vai ter que passar pelo caminho do jejum. A oração é de suma importância, mas o jejum também é uma ferramenta que, quando ela é associada à ferramenta da oração, aí, meus irmãos, o kit espiritual fica top de linha, fica completo. Ninguém vai conseguir te parar quando você associar a oração e o jejum. Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Então perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela está nos orientando a praticar o jejum. Meus irmãos, para que serve o jejum? Nós vamos entender nesta noite para que serve o jejum, alguns propósitos, algumas finalidades que o jejum tem na nossa vida com Deus. E nós vamos tentar também falar ainda hoje sobre o procedimento, quando nós estivermos jejuando, como nos comportar perante as pessoas, perante a sociedade, quando nós estivermos em jejum. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Quem está comigo aqui, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 4, versículo 2. Nós encontramos aqui um exemplo poderoso de jejum praticado pelo próprio Senhor Jesus, praticado pelo próprio Cristo. Portanto, meus irmãos, esse negócio de jejuar não é coisa de crente pentecostal fanático, porque o que o diabo coloca na boca de alguns crentes que não gostam de buscar Deus é isso. Esse irmão jejua porque ele é fanático. Essa irmã jejua porque ela quer ser muito santa. Esse irmão só quer ser o mais espiritual da igreja. Deixa quem quiser falar de você. O negócio é entre você e Deus. A comunhão entre você e Deus. Aquele irmão que só vive apontando, falando, ele nunca vai crescer espiritualmente. Ele nunca vai desenvolver. Mas você que vai praticar o jejum, você vai crescer, você vai desenvolver. Você vai chegar no nível espiritual que Deus quer que você chegue. Por quê? Porque você não vai se preocupar com quem vai falar, com quem vai te criticar, com quem vai te apontar. Você vai buscar a Deus através do jejum. Diga amém por isso. E eu falo isso, irmãos, por experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu queria receber poder de Deus na minha vida. Eu queria ser pregador, eu queria ser vaso de Deus. Eu dizia, Senhor, como é que eu faço? E eu aprendi que eu precisava orar e jejuar. E eu comecei a fazer isso, irmãos. Comecei a orar e a jejuar. Eu estudava na época de manhã, e o que eu fazia, irmãos? Eu, antes de sair de casa para a escola de manhã, dobrava o meu joelho na beira da minha cama e iniciava o meu jejum, apresentava a minha vida diante de Deus em jejum. Eu ia para a escola, passava a manhã toda lá em jejum. De vez em quando o inimigo tentava, né? Vinha algum colega e dizia, rapaz, você não quer uma coxinha? Está tão gostosa essa coxinha hoje. E eu dizia, obrigado, querido, mas hoje não, deixa para amanhã. Amanhã você me oferece de novo. Então, eu ia no jejum e voltava da escola. Eu tinha a chave da igreja, irmãos. Eu morava pertinho da igreja, atrás da igreja. Eu tinha a chave, porque naquela época era eu que limpava a igreja. A igreja naquela época eram aqueles vermelhão, não sei como que chama aquilo, aquela cera vermelha que
Era um tipo de cimento queimado, mas era vermelho. Irmãos, eu encerava aquele piso todo domingo, depois da escola dominical, que ele ficava brilhando, que dava para se ver assim no piso. Então, como eu fazia esse serviço, eu tinha a chave da igreja. Aí o que eu fazia? Chegava da escola, entrava no templo, me trancava, ficava só eu lá. E Deus, orando, jejuando, e só eu e Deus em comunhão. Entregava o meu jejum, ia para casa almoçar. E isso eu fazia muitas vezes. Fiz isso durante 1 ano, quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, porque eu queria que Jesus me batizasse. E aí depois eu entendi que o problema nem era Deus querer me batizar ou não, era eu que estava com medo, eu que tinha muitas dúvidas. Mas quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, aí o Senhor me encheu da sua graça, da sua virtude e do seu poder. Mas enquanto eu fazia isso, irmãos, eu recebia críticas. Eu recebi objeções de irmãos da igreja e de irmãos e de pessoas da minha própria casa, porque não entendiam o que eu estava fazendo, porque não entendiam que aquilo era a intimidade que Deus estava me chamando, né? E eu não dava ouvidos, não ligava para aquilo. Diziam que eu ia ficar doido, que eu ia ficar louco, que eu ia ficar fanático, mas eu dizia, não tem problema, eu quero buscar a presença de Deus. E eu vivia na prática da oração e do jejum. Eu já era magrinho, meus irmãos, e aí, magrinho, continuei ficando ainda mais. Para vocês terem uma noção, quem me acha que eu sou magro hoje, eu já engordei 15 quilos depois que eu casei. Só para você ter uma noção, né? Engordei 15 quilos depois que eu casei. Então, pense como era o pastor Bruno, como era magrinho. Se vocês virem fotos minhas por aí pelo Facebook, vocês vão entender. Então, meus irmãos, claro que eu engordei 15 quilos, já perdi uns 7, estou aí no meio do caminho, né? Mas perceba o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Jejum, meu irmão, vai aparecer opositores, vai aparecer os críticos tentando te atrapalhar, o inimigo vai usar pessoas para querer desanimar você, vai usar pessoas para querer te dar comida quando você não puder comer, mas o que o Espírito Santo está dizendo é, persevere no seu propósito, persevere na sua comunhão, persevere em fazer um pacto com Deus, que Deus vai honrar o teu sacrifício. Quem crê nisso em nome de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, esse aqui é um versículo bíblico que dá vazão para aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, que os tipos de jejum. Esse versículo dá vazão para considerar um jejum normal ou parcial, como alguns chamam, que é um jejum se abstendo apenas de alimento e não de água. Pois o versículo diz, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O versículo não diz que teve sede também. Então aí abre uma possibilidade de que Jesus jejuou 40 dias no deserto, apenas de alimentos sólidos e não de água. Mas isso aí é um outro assunto. O que eu quero frisar neste texto é que Jesus, irmãos, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado na figura de homem, ainda assim, ele precisou fazer jejum. Deus, perceba, irmãos, nós não estamos falando de um homem qualquer, nós não estamos falando de uma mulher qualquer, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de Deus em figura de homem. Jesus era 100% divino e também tinha uma natureza humana. Ele tinha duas naturezas, 100% divino, 100% humano. Ele poderia muito bem, meus irmãos, se gloriar e dizer, eu sou Deus encarnado, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu já tenho poder, eu já tenho autoridade que me foi dada no céu e na terra. Mas ele não tomou isso por usurpação, pelo contrário, ele nos deu o exemplo. Ele subia nos montes para orar e passava a madrugada em oração. E aqui, olha o exemplo dele jejuando. Foi para o deserto, 40 dias no deserto, irmãos. Ficou lá jejuando na presença de Deus. Antes de iniciar o ministério dele, ele se preparou. 40 dias e 40 noites de jejum na presença de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes nós queremos fazer as coisas e não nos preparamos
Nós queremos pregar, nós queremos ser obreiro, nós queremos liderar, nós queremos cantar, nós queremos tocar, nós queremos fazer um monte de coisa e nós esquecemos que precisa ter uma preparação. O próprio Jesus se preparou espiritualmente antes de começar o seu ministério. Quando ele deixou o deserto depois de jejuar 40 dias, a Bíblia diz que ele foi para ser batizado por João Batista. E quando ele desceu as águas batismais, o Espírito Santo aparece na forma corpórea de uma pomba, e o Senhor disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ali começa o ministério de Jesus, e só começou depois que ele saiu do jejum de 40 dias. Então o que eu quero dizer com isso é que uma das utilidades do jejum, o jejum serve para estreitar os nossos laços de intimidade e comunhão com o Pai. Nós queremos ter mais comunhão com Deus? Queremos ter mais intimidade com Deus? Queremos chegar mais perto de Deus? Olha aqui Jesus nos mostrando o caminho. Vai jejuar, crente. Vai jejuar, crente. Porque quando você jejua, meu irmão, o jejum, queridos irmãos, normalmente ele é associado à oração. Mas ainda que não seja associado, feito, praticado junto com a oração, ele também tem efeito sendo feito sozinho. O jejum por si, meus irmãos, é a nossa oração sem palavras. Quando você está jejuando, você está orando sem palavras. Eu vou repetir e eu quero que você anote isso aí para você não esquecer. Anota aí se você puder. O que é o jejum? Qual a importância e o poder do jejum, meus irmãos? Normalmente, o jejum é feito acompanhado de oração. Mas nem sempre dá para a gente orar e parar para ficar orando e jejuando ao mesmo tempo. Às vezes você precisa jejuar trabalhando, às vezes você precisa jejuar estudando, às vezes você precisa jejuar viajando, às vezes você precisa jejuar fazendo trabalhos domésticos. O certo é que o jejum é a nossa oração sem palavras. Quando você está jejuando, pense nisso. Você estará orando mesmo sem abrir a boca, mesmo sem proferir palavras. Você estará jejuando e você estará orando e falando com Deus através do sacrifício do teu corpo. Deus vai receber o teu jejum como se fosse a oração silenciosa do teu corpo. É o teu corpo gemendo diante de Deus. É o teu corpo dizendo: Senhor, estou aqui me sacrificando. É o teu corpo dizendo: Senhor, estou aqui renunciando para te agradar, para buscar a tua face. Então, se eu quero me tornar mais íntimo de Deus, eu vou jejuar. Diga amém por isso. Um outro propósito poderoso do jejum, meus irmãos. Vamos para Atos dos Apóstolos 13:2. Atos dos Apóstolos 13:2. Você vai encontrar aqui o jejum nos mostrando que através disso nós nos consagramos para fazer a obra de Deus. Nós nos consagramos para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Atos 13:2. E servindo ao Senhor e jejuando. Diga comigo, e jejuando. E servindo ao Senhor e jejuando. Glória a Deus. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Perceba, irmãos, que a igreja de Antioquia, a igreja que ficava na cidade de Antioquia, era uma igreja que estava praticando a oração e o jejum. Era a igreja que estava praticando a comunhão com Deus através do jejum e da oração. A igreja de Antioquia, irmãos, estava ali buscando a Deus, servindo ao Senhor e jejuando. O texto é muito claro, o texto frisa isso, e jejuando. E enquanto eles estavam jejuando, disse o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho separado, para a qual eu os tenho chamado. Ou seja, irmãos, quando o crente jejua, quando a igreja jejua, Deus levanta pessoas para fazer a sua
obra. Deus nos capacita para fazer a sua obra quando nós jejuamos. Deus nos dá, aleluia, graça. Deus nos dá o chamado que Ele quer para a sua obra enquanto estamos praticando o jejum. Pois a igreja de Antioquia estava servindo a Deus e jejuando. E no meio daquela consagração, o Espírito Santo fala no meio da igreja. Com certeza usou a boca de algum profeta. Levantou alguém no meio da congregação e disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Por quê? Porque o povo de Deus estava em jejum. Então o que eu quero dizer é uma coisa simples, muito simples. Deus tem um chamado na tua vida. E esse chamado vai se concretizar, vai se revelar, vai se manifestar na medida que você buscar a Deus em oração e jejum. Talvez você esteja se perguntando qual é o chamado de Deus para a minha vida. Para que Deus me escolheu? De que maneira Deus quer me usar? Eu te dou um conselho, vai orar e vai jejuar, que você vai entender com clareza. Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Deus ou vai usar alguém, ou vai falar com você pela palavra, ou vai te dar sonhos, ou vai te dar visões, ou Deus vai abrir alguma aptidão dentro de você. Aquilo que você sentir a vontade de realizar, se sentir bem fazendo, isso será o chamado de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: eu tenho um chamado para você, mas eu preciso que você esteja em comunhão através do jejum. Glória a Deus! Quando você estiver nesta comunhão do jejum, Deus vai te usar. Você vai abrir a boca para orar e a tua oração vai ser diferente. Você vai abrir a boca para cantar e o teu louvor vai ser diferente, vai causar efeito no mundo espiritual. Você vai abrir a boca para ensinar, para pregar, para falar de Jesus e as vidas serão impactadas, os corações vão arder como fogo. Por quê? Porque o teu chamado será revelado pela presença de Deus. O Espírito vai te conduzir quando você estiver na vida e na prática do jejum. Diga glória a Deus por isso. Vamos então seguir para Mateus 17, 21. Vou lhe dar um terceiro motivo para você jejuar, minha irmã, meu irmão. Mateus 17, 21. Vou lhe dar um terceiro motivo muito eficaz para você jejuar. Primeiro, para você estreitar a sua comunhão com Deus. Segundo, para você ter a revelação do seu chamado para a obra de Deus. E terceiro, para você receber revestimento e autoridade espiritual. Ou, por que não dizer, revestimento de autoridade espiritual. Glória a Deus. Mateus 17, 21, meus irmãos, diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Não pela oração e pelo jejum. Você lembra que eu acabei de dizer, diversas vezes a Bíblia associa o jejum à oração. Aqui está mais uma prova. Aqui está mais uma prova. Esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Está aqui associado, a prática do jejum anda junto com a prática da oração. Mas eu disse que o jejum nem sempre pode estar acompanhado da oração. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese. Deixa eu abrir um parêntese aqui para tentar esclarecer isso aqui para vocês. Existe diferença entre jejum e consagração. Quem aqui já teve essa dúvida? Levante a mão aí. Quem já teve essa dúvida? Muito bem. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, qual é a diferença entre jejum e consagração? Alguém pode dizer, não é nenhuma, não tem diferença nenhuma. Mas eu entendo que existe uma diferença. O jejum, meus irmãos, como eu disse, você pode jejuar em qualquer lugar, qualquer momento, fazendo qualquer coisa. Você pode jejuar indo fazer compras lá no Brás, você pode ir lá para o Brás fazer compras jejuando, você pode ir lá para o seu trabalho jejuando,
Você pode ir para a sua aula, para a sua faculdade, jejuando. Você pode visitar a sua mãe, o seu pai, estando ali em jejum com Deus. É claro que vai ser difícil, porque vão te oferecer alguma coisinha lá, mas você pode ir em jejum. Você pode fazer um monte de coisa jejuando, pintar, lavar, né? Você pode fazer tudo em jejum. Mas quando você resolve se separar, se isolar, e deixar um momento para você estar só com Deus, só fazer isso, só jejuar e orar, aí você está se consagrando. É mais ou menos, irmãos, o que a gente faz no ciclo de oração. Quando você vem para o ciclo de oração, você vem em jejum, você fica aqui orando, você fica aqui cantando, você fica aqui ouvindo testemunho, ouve a palavra, ou prega, e depois no final você entrega o seu jejum. Você fez uma consagração. Porque você tirou um momento para estar ali na presença de Deus, consagrando. Então eu diria o seguinte, que a consagração é uma forma mais intensa de jejuar, porque você se separa exclusivamente para isso. Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Tem vezes que eu jejuo fazendo as coisas do dia a dia, mas tem vezes que eu me separo para jejuar, e aí eu estou jejuando, associando a oração, associando ao louvor, associando a leitura da Bíblia, ou seja, eu estou me consagrando a Deus. E quando eu faço esse tipo de jejum, eu sinto que ele é, de certa forma, até mais proveitoso. Por quê? Porque não estou deixando nada tirar minha atenção, não estou me distraindo com nada, eu não estou perdendo o foco daquilo que eu estou fazendo na presença de Deus. E aí, meus irmãos, eu recomendo, por exemplo, se você for fazer este jejum de consagração, desliga o seu celular, desliga a televisão, tira tudo que possa roubar a sua atenção, porque nesse momento, meu irmão, o que interessa não é nem a quantidade, mas sim a qualidade do sacrifício que você vai fazer para Deus. Às vezes a gente se preocupa com a quantidade de horas que a gente vai jejuar, mas muito mais importante do que a quantidade é a qualidade do sacrifício que você vai apresentar diante de Deus. Então, quando você estiver jejuando, não vai brigar com ninguém, não vai falar mal da vida de ninguém, não vai emprestar a tua língua para o inimigo te usar enquanto você está jejuando, não mistura as coisas, não vai ouvir música mundana, não vai assistir televisão, não vai jogar joguinho no seu celular. Irmão, quando você estiver jejuando e consagrando a tua vida a Deus, se separa, faz um sacrifício perfeito, agradável diante de Deus. Isso é consagração. Quando eu morava lá no Amazonas, eu tinha uma equipe de amigos que consagravam comigo. Não eram muitos, não, porque não são muitos que conseguem fazer esse tipo de coisa, e às vezes quando tem muita gente até atrapalha. Nós éramos 4, no máximo 5. Sabe o que a gente fazia, meus irmãos? A gente pegava carro de alguém e a gente ia para a estrada, para a rodovia, 100 quilômetros de distância da cidade, da capital. Lá ficávamos num sítio, isolados. Lá não pegava sinal de celular, lá não pegava internet, lá não pegava nem rádio. No meio do mato, num sítio isolado. A gente ficava lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, orando, jejuando, consagrando a nossa vida a Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, nesse período que ficávamos lá, nós tínhamos momentos de oração, nós tínhamos período de leitura bíblica em conjunto, nós tínhamos período para estarmos cantando os hinos da harpa cristã, nós tínhamos momentos de comunhão, de confraternização ali, juntos com Deus, na presença de Deus, e fazíamos isso, meus irmãos, buscávamos a Deus, descansávamos, claro, também, dormíamos, claro, também, porque não dá para passar 3 dias ali acordado direto, fazíamos tudo isso. Mas quando a gente entregava o jejum, aleluia, e voltava de lá, meus irmãos, a gente voltava cheio da autoridade, do poder de Deus. Demônios caíam por terra, vidas eram libertas, aleluia, vidas eram tocadas pela palavra. Por quê? Porque estávamos nos revestindo de autoridade espiritual. Mateus 17, 21, esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, meu irmão,
Tem coisas que a oração ela é muito eficaz, mas tem coisas que a oração precisa de um reforço extra, de uma dose extra. E esse reforço extra se chama o jejum. Quando você jejua, meu irmão, o diabo, ele sabe que você está em plena comunhão com Deus. Os demônios vão ter que respeitar a autoridade espiritual que estará sobre a tua vida. Eles vão saber que você está em sintonia direta com o Pai, porque a tua carne está totalmente mortificada, o teu espírito está vivificado através do jejum, da comunhão, da consagração com Deus. E aí é onde Jesus disse: ei, querido, essa tua oração de 3 vezes por dia, essa tua oração que você ora no café, no almoço e na janta, aquela oração de 30 segundos, não expulsa demônios. Jesus está dizendo: ore e jejue para repreender castas de demônios. É assim que crente se reveste de poder e autoridade. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu contar um testemunho rápido para vocês, irmãos. Vocês já devem ter percebido, se não perceberam, eu vou dizer. Eu não costumo contar testemunho nas minhas pregações. Vocês nunca me ouviram contar um testemunho. Eu já acho tão pouquinho tempo para pregar, meu irmão, ainda se eu for contar testemunhos, eu acho que eu estou perdendo tempo, mas eu vou contar isso aqui porque tem muito a ver com o que eu estou falando. Um dia eu estava na escola bíblica dominical, na minha congregação, lá em Manaus, Amazonas, bem longe. Eu estava lá dando aula da escola dominical. Naquele dia, a aula ela era geral, ela era para toda a igreja. Eu acho que era um encerramento de escola dominical. Eu estava ministrando a aula no púlpito naquele dia. E eu, de repente, vi que lá fora, do lado de fora da igreja, tinha um alvoroço. Uma multidão ficou na frente da igreja, uns correndo para lá, outros para cá. E eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Mas eu continuei ensinando, continuei dando a aula. De repente eu vi passarem gente pelo lado da igreja, para trás, para a parte da salinha que ficava atrás da igreja. E eu estou aqui dando aula e vendo aquele movimento, né? Gente lá na frente, gente correndo na lateral da igreja. Meu Deus, o que é isso? Continuei dando a minha aula, irmãos. E aí, de repente, comecei a ouvir uns gritos lá de trás. Sai em nome de Jesus. O demônio gritava mais alto do que os irmãos que estavam repreendendo. Eu disse: misericórdia, o que está acontecendo? E continuei dando a minha aula. E papo, e os irmãos aqui, outros já não estavam mais prestando atenção na aula, porque tinha gente lá fora, tinha gente gritando. Pai, quer saber, eu vou encerrar esse negócio aqui. Aí encerrei a aula, irmão. Terminei a aula, passei o microfone e fui ver o que estava acontecendo. E me disseram: tem um pastor, 3 diáconos lá atrás que estão expulsando uma legião lá, mas a legião não quer sair. Tem uma menina lá que já vomitou a salinha todinha, já está toda vomitada. Eu disse: misericórdia, eu vou lá ver aquele negócio. Aí eu cheguei lá na porta para espiar, e eles estavam na luta, irmãos, estavam pingando de suor, os 4. Pingando de suor, o pastor, os 3 diáconos, cada um segurando numa perna, numa na mão, e o demônio rolando pelo chão, e tudo babado, tudo vomitado. Eu olhei na porta e disse: rapaz, eu não vou me meter aí não, vou deixar eles fazerem serviço. Voltei para dentro do templo. Estávamos lá fazendo o encerramento da IBD, e o barulho continuava lá para dentro, e orava e gritava, e o demônio gritava mais alto, até que aquilo me incomodou. Eu disse: meu Deus, que negócio é esse, Jesus? E o Senhor disse: vai lá. E eu disse: tá bom, Jesus. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu entrei na salinha e olhei aquela situação. Era uma menina magrinha, irmãos. Era uma adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, magrinha, mas que estava dando trabalho para os 4 obreiros. Estava fazendo eles suarem, já estavam cansados, ofegantes. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu não saio. Aí eu disse: meu Deus, naquele dia eu fiquei com uma ira santa, irmãos. Eu fiquei com uma ira santa. Eu disse: como é que pode, Jesus, um demônio desse vir envergonhar esse servo de Deus? Não pode. Aí eu pedi licença dos irmãos que estavam lá, pedi licença do pastor, dos diáconos que ali estavam. Eu disse: me permita colocar a mão na cabeça dela. Só segure aqui, só segure as mãos. Coloquei a mão, ela estava deitada no chão. Eu disse assim: ô demônio, chama aí o chefe da tua legião. Chama o chefe da tua legião. Aí o demônio disse: sou eu.
Gritou de lá, sou eu. Era com você mesmo que eu queria falar. Eu vou te dar uma ordem e tu vai passar a ordem para todos os teus companheiros que estão contigo. Em nome de Jesus o Nazareno, saia dessa vida. Irmão, simplesmente saiu. Simplesmente a moça ficou bem, voltou à consciência. O que está acontecendo? Onde eu estou? Não sabia o que estava acontecendo, porque estava possessa, possuída. Mas quando você tem autoridade espiritual, você usa a autoridade que Deus te deu. Quando você tem autoridade espiritual, você repreende, o demônio tem que se submeter ao nome de Jesus, que está com a tua autoridade. Quem pode dizer glória a Deus? Teve alguns obreiros no livro de Atos que passaram vergonha, irmãos. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que 7 sacerdotes, ou 7 filhos de um sacerdote, foram querer expulsar um demônio, uma legião. Aí chegaram lá, irmãos, e começaram a dizer, saia, saia, no nome do Jesus que o Paulo prega. Saia no nome de Jesus que Paulo prega. Sabe o que aconteceu? O demônio deu uma surra nos 7, saíram correndo, nus, sem roupa, rasgou as roupas deles, envergonhados. Por quê? Porque não tinham autoridade espiritual. O demônio disse, eu conheço a Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Aleluia! Deus está falando conosco aqui nesta noite. Você precisa ter autoridade espiritual. Você precisa ter poder espiritual. Você precisa se apoderar desta autoridade que Deus te deu. Jesus já disse, aqueles que creem em meu nome, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, expelirão demônios. A promessa foi feita, você só precisa se apoderar dessa autoridade e faça isso, disse Jesus, com oração e com jejum. Diga glória a Deus. De pé comigo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos se você crê que esta palavra é de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos e levante a sua mão se você crê que Deus falou contigo aqui nesta noite. Se você crê que Deus te escolheu e Deus pode te dar essa autoridade. Se você crê que Deus pode te revestir de poder. Se você crê que Deus pode revelar qual é o chamado dele na tua vida para a obra. Se você crê que o Espírito Santo pode te levar a um nível de mais intimidade, de mais comunhão. Oh, fecha os teus olhos agora. Abre essa tua boca pentecostal e diga, Senhor, eu quero Jesus. Eu preciso, Jesus. Eu desejo a tua presença, Senhor. Eu quero mais autoridade, Jesus. Eu quero mais virtude. Eu quero mais graça do teu Espírito. Oh, aleluia. Eu quero que venha aqui à frente aqueles que querem receber essa imposição de mãos. Saia do seu lugar e venha aqui à frente quem quer receber de Deus graça, virtude, autoridade, poder. Quantos querem que Deus venha revelar o teu chamado? Quantos querem que Deus venha falar ao teu coração e te separar para a obra que Ele tem contigo na terra? Quantos querem subir um degrau a mais de espiritualidade? Vem para cá que eu vou orar para Jesus te dar força. Vou orar para o Espírito Santo te dar poder, te dar revestimento. Vou orar para Jesus te dar graça, capacidade, perseverança para entrar com Deus em oração e jejum. Chega aqui mais perto, chega mais perto do altar, chega mais perto do altar. Jesus está te chamando para um nível mais profundo. Jesus está te chamando para um nível mais profundo.
Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Pastor, eu tenho dificuldade para orar, eu tenho dificuldade para jejuar. A partir de hoje, eu vou declarar que Jesus vai te dar graça, Jesus vai te dar força, Jesus vai te ensinar, Jesus vai te capacitar. Venha receber esta imposição de mãos. Se você crê, foi através do jejum que a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Paulo, sobre Barnabé, e eles se levantaram como grandes missionários, grandes ganhadores de almas, grandes pregadores da palavra. Foi através da imposição de mãos da igreja que estava em jejum. Oh, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você que quer ser usado por Deus para libertar vidas, para libertar vidas. Talvez as vidas sejam as da tua própria casa, da tua própria família. Jesus vai te dar poder para levantar as mãos dentro do teu lar e orar, e abençoar e profetizar. Só quem está entendendo o que Deus fala aqui, adore ao Senhor comigo nesta noite. Deus e mistério. Eu vou pedir para os meus companheiros, obreiros, pastores, impor as mãos aqui, neste momento, juntamente comigo. Vamos abençoar esses irmãos, vamos abençoar a igreja de Cristo, vamos profetizar poder e autoridade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Deus está presente na casa, Deus está presente na congregação. O Espírito Santo hoje está quebrando barreiras da tua vida. O Espírito Santo está tirando o impedimento que não deixava você orar, que não deixava você jejuar. O Espírito Santo está quebrando hoje toda barreira espiritual, toda força contrária seja anulada, seja desfeita em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba ânimo, receba ânimo, receba força, receba fé, receba graça. Você vai jejuar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E alabash. E te para subir e caia. Levante as suas mãos. A igreja levante as mãos. Tem autoridade espiritual descendo do céu aqui para crentes. Tem renovo, tem revestimento de poder, tem graça, tem sabedoria de Deus descendo para você fazer a obra, para você libertar vidas, para você expulsar demônios, para você orar pelos enfermos. Receba a autoridade de Deus. Que alabanturie calamácia. Ibitiobias. E calamia. Em nome de Jesus, receba autoridade, receba a ousadia do céu. Aleluia, no poder que há no nome de Jesus. Oh Senhor, vai trazer o despertamento espiritual. Aleluia, que nosso coração possa ter, Senhor, para nos levantar, para, Senhor, fazer a tua obra na terra, Senhor. Aleluia, para cumprir o nosso chamado. Aleluia, para expulsar demônio. Aleluia, para pregar com autoridade, para orar pelos enfermos. Nos capacita, nos desperta, no nome de Jesus. Estamos na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alabai chora xera camanabria. Em nome de Jesus. Volte ao seu lugar com a bênção de Deus. Volte para o seu lugar com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a virtude de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem tem glória pode dar glória para Ele. Deus está bradando aqui.